Oi, gente! Meu nome é Tainá. Antes de tudo, vamos nos alongar, né? Alongar os dedos, alongar as mãos, os braços, as costas. O bom é você fazer um alongamento no corpo todo, porque às vezes no fazer o trabalho manual a gente esquece da vida, né? E fica muito tempo na mesma posição. Então, para evitar dores nas costas, principalmente nos pulsos, né? Nos punhos, é bom sempre alongar e dar umas paradinhas de vez em quando. Com o corpo soltinho agora, vamos dar início. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula e hoje nós vamos aprender a fazer as extensões. Na primeira aula, nós aprendemos a fazer as pontinhas, essas pontinhas soltas, e agora nós vamos dar continuidade, criando o dread. E olha como essa costura fica linda. E foi assim que eu aprendi a fazer os dreads. Vendo as pessoas fazerem, foi também me inspirando aqui no YouTube. Mas aos pouquinhos eu fui criando a minha técnica e eu quero poder auxiliar também para que vocês possam encontrar a técnica de vocês, o jeitinho de vocês de emaranhar os cabelos, costurar e de fazer o dread, porque não existe, né, uma única forma, um jeito só, é uma arte e toda arte tem o seu jeitinho próprio. Claro que a gente deve ter alguns cuidados ao fazer o dread, ao aplicar, e é nisso que eu quero auxiliar, mostrar como eu faço e poder passar algumas dicas assim, que vocês possam ficar atentos a alguns cuidados. Mas então, vamos lá, vamos pro vídeo. Aqui eu fiz algumas pontinhas, porque é uma encomenda também que eu estava fazendo para uma cliente, eu aproveitei para começar a gravar. Vocês podem dar uma olhadinha como ficou, mas vamos pro que interessa, né? Dar início à nossa aula. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, eu tô aqui nos comentários. Já adianto, se você gostar do vídeo, se ele estiver te ajudando, deixe um like, que assim eu vou saber que eu também estou no caminho certo por aqui, trazendo novos conteúdos desse universo dos dreads. Com a agulhinha em mãos, vocês podem também encapar a agulha. Eu usei a fita isolante. Ela dá muito mais estabilidade assim na hora de trabalhar, porque a agulha em si ela é super fininha. Então, colocando um cabinho ali, ela ajuda bastante na hora de fazer o dread. E para começar, eu vou fazer esse movimento para o cabelo dar uma emaranhada, porque ali a pontinha tá lisa. E nós vamos emendar, fazer uma costura dessa mechinha com o cabelo. Então é bom já preparar ele antes, dar uma emaranhadinha de uma forma organizada, né? Para iniciarmos a costura. Aqui vocês podem ver que ele já ficou, ó, no caminho certo de fazer um dread. Ele tá embaraçadinho e uniforme ao mesmo tempo. E agora nós vamos preparar a mecha. Vamos fazer um bolinho com esse cabelo e desfiar ele. Vamos trabalhando bem esse emaranhado para ele ficar fofinho assim, não é para formar nenhum nó e nenhuma forma. Ele vai ficar assim, um bolinho de cabelo solto e bem desfiado, sem nenhuma mecha inteira. Vai fazendo com calma, sentindo os cabelinhos ali, todos eles bagunçadinhos, mas de uma forma organizada. E o próximo passo, nós vamos envolver esse bolinho de cabelo naquela parte do dread em que a gente preparou também, enrolando dessa forma e organizando a mecha ao mesmo tempo para ela ficar uniforme em todo o comprimento que a gente vai dreadar. Distribuir bem esse cabelo para não ficar ele concentrado em uma parte com mais, outra parte com menos, né? Porque isso influencia diretamente depois a quantidade de cabelo posta, influencia na formação desse dread, para ele não ficar com barriguinha, para ele não ficar muito fino também, como é uma extensão e tem emendas, para ele não desfazer, para ele não afinar. Então a gente distribui bem essa mecha. É uma das partes mais importantes, né? Que é o começo mesmo. É o que vai definir a longo prazo a estrutura do dread. Por isso também eu não faço eles muito grossos, porque com o tempo eles já tendem, né, a encorpar. Então a gente faz eles um pouco mais finos. Com o cabelo organizadinho ali, então, a estrutura prontinha, e com a ponta da agulha virada para o lado de fora, nós vamos iniciar a costura.
da mesma maneira como estávamos fazendo a pontinha solta lá do vídeo anterior. A gente segue com o mesmo padrão, puxando os cabelinhos para fora. Ele vai formando essas argolinhas, como se fosse mesmo uma costura. E com a outra mão vai movimentando, vai girando o dread para ir acomodando os fios. Assim, ó, já vai dando um formato. E aí tu vai sentindo onde que tem que puxar mais os fiozinhos, aonde que já foi formada uma travinha ali, né? Que já tá estabilizadinha, então não precisa ficar passando a agulha também. Ó, que bonitinho. Então, agora, os fios que ficaram soltos, nós vamos girando eles e eu vou deixando, vou sentindo assim, ó, de ficar no meio dos meus dedos, dessa forma. E aí, nós iniciamos aquela parte da costura em que nós vamos cruzando, formando um X. Eu vou pegando os fios e trazendo para dentro. Agora do outro lado. Aqui eu mostro para vocês como eu trabalho com agulha, mas vocês podem ver e ir testando a forma com que melhor vocês se adaptam. Ali do formato de lápis que eu tentei mostrar é uma forma que eu não me adapto, eu não consigo trabalhar dessa maneira. Então tem que ir testando, né? Bom, aqui eu dou continuidade no dread. Vamos fazendo juntos, com calma. Peguem aí seus cabelinhos, se precisar volta o vídeo e assiste de novo. É para ser um vídeo detalhado mesmo. Talvez fique um pouquinho longo, mas para quem tá começando é sempre importante poder ver. Eu aprendo vendo, então talvez por isso eu prefira fazer dessa forma, para que, quem sabe, fique mais fácil também para vocês. E aqui ele já tá formadinho. Eu gosto de guardar todos os fios assim, o que é natural também, né? O dread natural, ele tem frizz, tem os cabelinhos ficam soltos, cabeladinhos assim, principalmente no começo, quando o dread tá se formando. Mas eu gosto de deixar eles bem guardadinhos, que fiquem alinhados. Isso ajuda bastante também na formação do próprio dread, ele não ficar com muito frizz ao longo do cultivo. Aqui eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, porque eu vou seguir trabalhando nessa costura, fazendo os movimentos de X, trabalhando com a agulha de cima para baixo e de baixo para cima. Vocês seguem fazendo o seu dread daí, que eu sigo daqui, dando umas giradinhas nele para sentir, né? Ele tá bem firmezinho, bem definido, a estrutura alinhado. Então agora nós vamos continuar fazendo o alongamento. Vamos definir a mechinha seguindo no mesma quantidade, nem muito cabelo, nem pouco cabelo, para que ele fique numa espessura média. A quantidade da mecha é a que vai definir a espessura do dread. Eu não gosto de pegar muito cabelo. E sempre ali na ponta, vocês vão ver que é importante deixar uma boa ponta solta, um bom comprimento para continuar fazendo a emenda. Se deixar uma quantidade de cabelo muito curta, acontece que, como o dread natural ele também é um pouquinho mais pesado, pode afinar o dread, pode cair o alongamento. Então é bom sempre ter um bom comprimento de emenda. Como vocês podem ver, para a ponta eu não aperto muito para seguir dando continuidade. Então, ali o cabelo enroladinho, na estrutura, na espessura que eu quero o dread também, né, bem distribuído. Nós vamos trabalhar novamente da mesma forma. Primeiro, puxando os fiozinhos para fora e com a outra mão e girando o dread para fazer esse formato cilíndrico, e ele vai ficando com a primeira costura retinha, com os fios retos. Depois que ele já está bem estruturado e que os pontos já estão mais firmes, nós vamos trabalhar com a costura cruzada, fazendo o movimento de X, trabalhando com a agulha de cima para baixo e de baixo para cima, até que se formem as travinhas.
onde tu passa a agulha e ela fica um pouquinho mais difícil de retirar, né? Tu sente que o dread trava, que a costura, que o nó tá bem feitinho. Então, por isso que eu sempre comento que é uma forma, um trabalho, uma arte de sentir, né? Tu tem que sentir o dread ali na tua mão, se ele tá bem firmezinho, se ele tá bem costurado, vai sentindo, vai te conectando, coloca, né, uma música, tenta num lugar, né, que te agrada, que tu se sente confortável, que aos pouquinhos vai fluindo, sempre com paciência, com calma, com cuidado também, né, pra não acabar furando os dedos, o que acontece frequentemente, então tem que ter muita atenção, muito cuidado. E aqui eu te deixo livre para seguir fazendo o dread do comprimento que você quiser. Deixa aqui nos comentários sobre o que você gostaria de aprender no universo dos dreads. Espero que você tenha gostado, espero poder ter auxiliado de alguma maneira, né? Um abraço e até o próximo vídeo.